Era uma tarde de quinta-feira. Um garotinho de 10 anos, Vinícius, com olhos cansados, estava na praça com sua velha bicicleta vermelha, seu maior tesouro. Mas naquele dia, ela era sua única esperança. Ele abordava cada pessoa que passava, oferecendo a bicicleta com uma urgência infantil dolorosa. Precisava do dinheiro para o remédio caro de sua mãe, Dona Ana, que estava muito doente. A vizinha, Dona Clara, havia alertado sobre a necessidade urgente do dinheiro. Vender a bicicleta era a decisão mais difícil de sua jovem vida. O empresário elegante, Marcos, parou seu carro luxuoso na praça. Distraído e focado em seus negócios, ele passou por Vinícius, mas a voz desesperada do menino o fez parar. Marcos perguntou o preço, e Vinícius, com medo disfarçado em coragem, pediu R$ 500. Marcos sabia que a bicicleta não valia aquilo, mas a angústia do menino deteve. Ao perguntar o motivo da venda, ouviu a dolorosa verdade sobre a mãe doente. Sem hesitar, Marcos entregou o dinheiro ao incrédulo Vinícius e pegou a bicicleta sem demonstrar interesse. Ao saber onde Vinícius morava, guardou a bicicleta no carro e se preparou para partir. Vinícius, com um misto de alívio pelo dinheiro e dor pela perda da lembrança do pai, correu para a farmácia, carregando a esperança para sua mãe. Enquanto isso, o destino começava a traçar um novo caminho para essas vidas. Marcos, numa atitude impulsiva, cancelou sua reunião e pediu ao motorista que o levasse à comunidade de Vinícius. A cena de seu carro de luxo nas ruelas chamou a atenção. Ele encontrou a casa amarela e, ao entrar, viu Dona Ana febril e debilitada. Ela perguntou assustada por Vinícius. Marcos explicou a situação, mencionando a venda da bicicleta para comprar seus remédios. Dona Ana lamentou a perda da lembrança do pai. Marcos, identificando a urgência, ligou para seu médico e, sem hesitar, pegou Dona Ana nos braços para levá-la ao hospital, apesar da fraca resistência dela. Ao sair, encontrou Dona Clara, a quem explicou a situação, pedindo que avisasse Vinícius que sua mãe estava no Hospital Imaculada recebendo cuidados. No caminho para o hospital particular, Marcos refletiu sobre sua inesperada ação, arriscando sua rotina por estranhos. No banco da frente, a bicicleta de Vinícius parecia silenciosamente observar. Enquanto isso, Vinícius voltava da farmácia com os remédios, pensando em comprar algo para sua mãe comer. Ao se aproximar de casa, viu a agitação dos vizinhos e um medo gelado o invadiu. Dona Clara correu ao seu encontro, contando que um homem de terno, que comprará sua bicicleta, havia levado Dona Ana para o Hospital Imaculada. O chão sumiu sob os pés de Vinícius. Confuso e preocupado, Vinícius insistiu para ir ao hospital ver sua mãe, e Dona Clara se prontificou a levá-lo. No Hospital Imaculada, a equipe médica lutava para estabilizar Dona Ana, com um quadro grave de pneumonia. Ansioso, Marcos cancelou compromissos importantes, priorizando a situação. O médico informou que Dona Ana precisaria de internação prolongada, e Marcos ofereceu cobertura total das despesas. A chegada de Vinícius, desesperado por sua mãe, interrompeu a conversa. Vinícius confrontou Marcos, exigindo saber sobre sua mãe. Marcos explicou que a levará ao hospital para receber cuidados urgentes. A sinceridade em sua voz acalmou um pouco o menino, que ansiava por vê-la. Marcos pediu a Dona Clara que o acompanhasse e conversou com o médico sobre o tratamento. Vinícius, dividido entre o medo e uma crescente esperança, observou Marcos se afastar com o médico. Intrigado, Vinícius perguntou a Dona Clara sobre Marcos, descobrindo sua influência e riqueza na cidade. A vizinha, tão confusa quanto ele, não sabia explicar a motivação da ajuda. As horas se arrastaram, e Vinícius adormeceu na sala de espera. Dona Clara questionou Marcos sobre os custos e suas intenções, expressando a desconfiança de pessoas acostumadas à dificuldade. Marcos negou qualquer interesse oculto, apenas o desejo de ajudar. A notícia de que Dona Ana havia acordado trouxe um alívio imediato. Vinícius correu para vê-la, enquanto Marcos hesitava, dividido entre o dever cumprido e um crescente envolvimento emocional, intensificado pela lembrança do sacrifício de Vinícius ao vender a bicicleta, o último presente do pai. Ele decidiu esperar. No quarto, Dona Ana, fraca, questionou o filho sobre a venda da bicicleta e a identidade de Marcos,
um estranho que havia mudado o curso de suas vidas. Dona Ana, confusa com a generosidade de Marcos, questionou as motivações dele. Vinícius, com inocência infantil, o via como uma boa pessoa. Agradecida, Dona Ana pediu para falar com Marcos. Ao entrar no quarto, Marcos sentiu um nervosismo inesperado diante da dignidade serena de Dona Ana, apesar de sua fragilidade. Ela expressou sua gratidão, mas também sua necessidade de entender suas ações. Marcos explicou que a venda da bicicleta pelo filho para comprar seus remédios o tocou profundamente. Dona Ana lamentou a perda da lembrança do pai. Marcos prometeu devolver a bicicleta, mas Dona Ana resistiu em aceitar tanta ajuda. Ela o chamou pelo nome, Marcos, um gesto que o afetou. Vinícius notou uma mudança no olhar de Marcos em direção à mãe. O menino ofereceu a bicicleta a Marcos, que propôs guardá-la até a recuperação de Dona Ana, um trato que alegrou Vinícius. Preocupada, Dona Ana pediu a Vinícius para mostrar a Marcos onde ficava a máquina de café, buscando privacidade para uma conversa franca. Ela confrontou Marcos diretamente, expressando seu receio diante de suas intenções desconhecidas. Marcos compreendeu a desconfiança dela, afirmando não esperar nada em troca, agindo por um impulso humano diante da situação do filho. Dona Ana tentou identificar algo familiar em Marcos. A conversa foi interrompida pela enfermeira. Marcos se despediu, prometendo retornar. No corredor, Vinícius perguntou sobre a saúde da mãe e se Marcos voltaria. Marcos prometeu retornar, e pela primeira vez, Vinícius sorriu genuinamente e o agradeceu pelo nome. As visitas de Marcos ao hospital se tornaram um ritual. Suas conversas com Dona Ana se tornaram mais leves, e ele sempre levava algo para Vinícius. Numa tarde, ensinou o menino a jogar xadrez, impressionado com sua inteligência. Vinícius mencionou a esperteza herdada do pai, que foi para o céu após lhe dar a bicicleta. A naturalidade de Vinícius ao falar da perda tocou Marcos. O menino expressou mais saudade do sorriso da mãe como nas fotos com o pai. E se você está se emocionando com esta história já, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal História para Emocionar. Cada curtida, comentário e inscrição nos motiva a continuar a buscar e trazer histórias que tocam o coração. Seu apoio é fundamental para que o YouTube entenda que estas narrativas podem alcançar e emocionar muitas outras pessoas. Marcos comentou sobre pessoas que esquecem como sorrir, e Vinícius, com perspicácia, notou a raridade do sorriso de Marcos, exceto quando olhava para sua mãe, perguntando se ele também havia perdido alguém. Marcos admitiu uma perda antiga. Vinícius, com uma sabedoria infantil, sugeriu que Marcos poderia aprender a sorrir novamente, assim como ele aprendia xadrez. A conversa foi interrompida pela boa notícia do médico. A alta de Dona Ana estava prevista para uma semana, mas ela precisaria de repouso absoluto por um mês, o que a preocupava financeiramente. Ao entrar no quarto, Marcos encontrou Dona Ana ansiosa sobre o trabalho. Ela expressou sua gratidão, mas também seu desconforto em aceitar tanta ajuda, sentindo-se endividada. Marcos insistiu que não havia dívida, que apenas fizeram o que qualquer pessoa faria. Dona Ana contestou, listando seus atos de generosidade incomuns para estranhos. Marcos admitiu o envolvimento maior do que esperava, sem arrependimentos, elogiando Vinícius e a própria Dona Ana, cuja força e sacrifício eram evidentes. Um leve rubor surgiu no rosto pálido de Dona Ana. Agradecida, mas ainda preocupada com suas finanças, Dona Ana ouviu a inesperada proposta de Marcos, que ela e Vinícius ficassem em sua casa durante sua recuperação. Chocada, Dona Ana hesitou, mas Marcos insistiu, descrevendo a privacidade e ajuda que sua casa e governanta poderiam oferecer, permitindo que ela se recuperasse sem preocupações financeiras. Ele apelou ao bem-estar de Vinícius, crucial para a plena recuperação da mãe. Dona Ana concordou em pensar e conversar com o filho, e Marcos garantiu que seria uma ajuda temporária, sem obrigações futuras, embora secretamente desejasse companhia em sua casa vazia. Marcos contou a Vinícius sobre a conversa com a mãe sobre onde ficariam após a alta. O menino, preocupado com os cuidados da mãe, sugeriu Dona Clara, mas Marcos ponderou sobre a sobrecarga da vizinha. Marcos então revelou sua sugestão de que eles ficassem em sua casa.
Os olhos de Vinícius brilharam de alegria ao imaginar a mansão com piscina e a bicicleta guardada. Ansioso, correu para falar com a mãe. No quarto, Vinícius implorou a mãe para aceitar a proposta, mencionando a piscina e a bicicleta. Dona Ana, mais cautelosa, ponderou a complexidade da situação. Marcos interveio, pedindo calma a Vinícius e tempo para a mãe decidir. O menino, embora desapontado, compreendeu o desejo da mãe de se recuperar logo. Dona Ana, tocada pela preocupação do filho, prometeu considerar a melhor solução. Marcos observou a forte ligação entre mãe e filho, algo que ele nunca experimentara. Ele se retirou, refletindo sobre sua impulsiva oferta e a possibilidade de sua casa ganhar vida com a presença deles. Dona Ana o chamou, indicando que estava pronta para conversar, deixando o futuro incerto pairar como uma promessa silenciosa. Dona Ana aceitou a proposta de Marcos de ficar em sua casa durante sua recuperação, mas deixou claro que assim que estivesse bem, procuraria um outro lugar, sem criar complicações. Marcos concordou externamente, embora internamente a ideia de eles partirem o incomodasse. No dia da alta, Dona Ana estava nervosa com a mudança para a mansão, preocupada com o julgamento dos outros. Marcos a tranquilizou, afirmando não se importar com opiniões alheias e vendo a situação como uma necessidade temporária. Vinícius, ao contrário, estava radiante com a ideia. A viagem até a mansão foi silenciosa, com Dona Ana observando a mudança de paisagem e Vinícius curioso sobre a casa. As perguntas inocentes de Vinícius sobre a solidão de Marcos em uma casa tão grande e a ausência de filhos tocaram o empresário. A lógica do menino sobre ele e a mãe serem uma família aqueceu o coração de Marcos. A chegada à mansão impressionou até Dona Ana. A imponente casa colonial com vista para o mar era um símbolo de riqueza discreta. Vinícius a comparou a um castelo. A governanta, Dona Conceição, os recebeu com educação, mas com uma curiosidade evidente, enquanto Marcos a apresentava como hóspedes temporários. Dona Conceição mostrou os quartos para Dona Ana e Vinícius, enquanto Marcos se retirava para o escritório, precisando de tempo para processar a mudança em sua vida. Seus olhos encontraram a bicicleta de Vinícius, um objeto distoante na formalidade do escritório, mas que parecia ter um significado especial. Vinícius explorava a casa com alegria, enquanto Dona Ana, ainda debilitada, aceitou o descanso sugerido por Dona Conceição. No quarto luxuoso, Dona Ana se sentia deslocada, questionando as motivações de Marcos e preocupada em proteger o filho. Os dias se estabeleceram numa rotina incomum. Marcos trabalhava e voltava à tarde. Vinícius se adaptou rapidamente, explorando a mansão e conversando com o jardineiro. Dona Ana lutava contra a ociosidade, insistindo em fazer pequenas tarefas, para a preocupação de Dona Conceição, que notou o envolvimento incomum de Marcos com eles. Dona Conceição revelou a Dona Ana que Marcos havia perdido a esposa e a filha num acidente há 15 anos, um trauma que o fechou para o mundo até a chegada delas. A revelação chocou Dona Ana, que pediu segredo, acreditando que Marcos deveria compartilhar essa dor quando se sentisse pronto. Naquela noite, durante o jantar, Dona Ana olhou para Marcos com novos olhos, percebendo a tristeza por trás de sua fachada e a forma cautelosa, mas presente, com que ele interagia com Vinícius. Vinícius lembrou Marcos da promessa de ver a bicicleta. Marcos, sorrindo genuinamente, concordou em levá-lo ao escritório após o jantar. Dona Ana também foi, curiosa sobre o espaço de trabalho de Marcos. No escritório elegante, a bicicleta de Vinícius estava em destaque numa prateleira. Marcos mostrou a Vinícius o capacete com os freios consertados, e os dois saíram animados para testá-la no jardim, revelando um lado gentil e paternal de Marcos. E se você está se emocionando com esta história já, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal História para Emocionar. Cada curtida, comentário e inscrição nos motiva a continuar a buscar e trazer histórias que tocam o coração. Seu apoio é fundamental para que o YouTube entenda que estas narrativas podem alcançar e emocionar muitas outras pessoas. Enquanto eles saíam, Dona Ana viu uma foto escondida na mesa de Marcos, sua falecida esposa, Luna, e sua filha Sofia, da mesma idade que Vinícius tinha quando perdeu o pai. Marcos confirmou a perda e mencionou a possível conexão que sentiu ao ver Vinícius vender a bicicleta para ajudá-la.
Dona Ana questionou se ele estava tentando substituir sua família. Marcos negou, explicando que ajudar Dona Ana e Vinícius lhe dava um propósito após 15 anos de vazio. Dona Ana compartilhou a perda repentina do marido, Pedro, por um infarto, e a importância da bicicleta como o último presente para Vinícius. As lágrimas vieram, e Marcos a abraçou num gesto de conforto silencioso. A chegada de Vinícius os separou. Dona Ana disfarçou a emoção, e Marcos confirmou o bom funcionamento da bicicleta. Ao se despedirem para a noite, um silêncio carregado de sentimentos não expressos pairou entre eles. Nas semanas seguintes, a mansão encontrou uma rotina tranquila. Marcos levava Vinícius à nova escola particular, enquanto Dona Ana se recuperava, lendo e ajudando Dona Conceição levemente. As tardes eram preenchidas pela alegria de Vinícius e suas histórias da escola. Contudo, Dona Ana se preocupava com o futuro e o retorno à sua antiga realidade. Numa tarde, na varanda, Marcos se juntou a Dona Ana. Ele notou sua recuperação rápida e mencionou a proximidade de seu retorno à vida normal. Dona Ana ponderou sobre voltar a trabalhar e encontrar um novo lar, provavelmente longe da comunidade, e a possível volta de Vinícius à escola pública, lamentando a impossibilidade de manter o filho na escola atual. Marcos então revelou seus pensamentos, admitindo como Dona Ana e Vinícius haviam transformado sua vida, tirando da solidão pós-perda. Ele expressou o desejo de que eles não fossem embora, oferecendo ajuda permanente, uma casa para eles e uma bolsa de estudos para Vinícius, com a opção de Dona Ana trabalhar se quisesse, mas sem necessidade financeira. Agitada, Dona Ana questionou as condições da oferta. Marcos respondeu que seu desejo era continuar fazendo parte de suas vidas, vendo Vinícius crescer e estando perto dela. Dona Ana achou a proposta loucura, considerando pouco tempo que se conheciam. Marcos, um homem de negócios racional, admitiu que algo neles o havia transformado, acendendo uma luz que ele acreditava extinta. Dona Ana pediu tempo para pensar. Marcos concordou, enfatizando que aqueles eram seus dias mais felizes em 15 anos. De volta à sala, Vinícius mostrou orgulhoso um desenho do sistema solar. A inocente menção a Marcos a atingiu, percebendo a importância crescente dele na vida do filho. Naquela noite, Dona Ana lutou com a proposta, dividida entre os sentimentos que ressurgiam, o medo do futuro e a preocupação com a independência e o bem-estar de Vinícius. A oferta de Marcos representava um futuro melhor para o filho, mas a decisão era complexa. E se você está se emocionando com esta história já, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal História para Emocionar. Cada curtida, comentário e inscrição nos motiva a continuar a buscar e trazer histórias que tocam o coração. Seu apoio é fundamental para que o YouTube entenda que estas narrativas podem alcançar e emocionar muitas outras pessoas. Na manhã seguinte, Dona Ana conversou com Vinícius, perguntando sobre sua adaptação à nova vida e se sentia falta de sua antiga casa e amigos. Vinícius expressou sua preferência pelo conforto e segurança da mansão e da nova escola. Ao Dona Ana mencionar a necessidade de retornar, o sorriso do menino sumiu. Ela revelou a oferta de Marcos, mas ponderou sobre a grandiosidade da mudança. A pergunta direta de Vinícius sobre se ela gostava de Marcos e a observação sobre o abraço no escritório e o olhar de Marcos, comparado ao do pai nas fotos, deixaram Dona Ana sem palavras. Dona Ana, inspirada pela simplicidade de Vinícius, prometeu que qualquer decisão seria para o bem de ambos. À noite, na varanda, ela e Marcos conversaram. Ela compartilhou a felicidade de Vinícius com a possibilidade de ficarem. Marcos perguntou sobre o que seriam um para o outro. Dona Ana expressou seu receio de não retribuir seus sentimentos além da amizade. Marcos aceitou essa possibilidade, valorizando a presença deles. Ele revelou a culpa pela morte da esposa e filha, sentindo que poderia ter evitado o acidente se não tivesse priorizado uma reunião. Dona Ana o confortou, compartilhando sua própria culpa pela morte de Pedro. Eles se viram como dois quebrados que talvez pudessem construir algo novo juntos. Dona Ana concordou em tentar, estabelecendo condições, trabalhar para ter independência e clareza com Vinícius sobre o relacionamento deles. Marcos aceitou. Na manhã seguinte, Dona Ana acordou com leveza.
No café, Marcos mencionou um passeio ao parque de diversões do sábado para comemorar a recuperação dela e outras boas notícias. Vinícius ficou animado. Depois, Dona Ana questionou a surpresa. Marcos explicou que seria divertido e lembrou que seu último passeio foi com Sofia. Dona Ana perguntou se ele estava pronto. Ele respondeu afirmativamente, com eles ao seu lado. Ela o beijou na bochecha em agradecimento. Vinícius voltou, pronto para a escola, notando a mudança positiva nos adultos. No carro, Vinícius perguntou diretamente se Marcos gostava de sua mãe. Marcos, após hesitar, confirmou seus sentimentos por ambos, e Vinícius retribuiu o carinho. Os dias se tornaram meses, e a estadia temporária se naturalizou. Dona Ana conseguiu um emprego na escola de Vinícius. Marcos ajustou sua rotina de trabalho para passar mais tempo com eles, que se tornavam uma família. O relacionamento entre Dona Ana e Marcos evoluiu com beijos e conversas noturnas. Vinícius demonstrava aprovação. Uma noite, Dona Ana encontrou Marcos olhando a bicicleta de Vinícius. Ele mencionou a animação do menino para uma excursão escolar, onde o chamaria de pai para os amigos. Marcos se emocionou com o título. Dona Ana afirmou que ele merecia o carinho de Vinícius e confessou seu amor por ele. Marcos retribuiu o sentimento, expressando que os últimos meses foram os mais felizes desde a perda da família e que não conseguia mais imaginar sua vida sem eles. Ele expressou o desejo de oficializar a união quando ela estivesse pronta. Dona Ana declarou seu amor. Marcos sugeriu devolver a bicicleta a Vinícius, que havia cumprido sua missão de uni-los. Na manhã da excursão, Marcos devolveu a bicicleta a Vinícius. Para a surpresa deles, Vinícius propôs dividir o tempo com a bicicleta, pois era importante para ele como presente do pai, mas também para Marcos como o início da relação deles. Vinícius perguntou se eles poderiam ser uma família de verdade, chamando Marcos de pai. Marcos se emocionou com a aceitação de Vinícius, que sugeriu chamá-lo de pai em particular e de Sr. Marcos em público. Eles se abraçaram. Um mês depois, Marcos recebeu uma proposta para trabalhar em Londres por 2 anos. Ele hesitou em aceitar, considerando Dona Ana e Vinícius. Ele afirmou que a decisão seria deles como família. Vinícius perguntou se eles iriam para Londres também. Marcos ponderou a possibilidade de recusar a oferta. Dona Ana perguntou o que ele realmente queria. Ele respondeu que queria o melhor para os 3. Naquela noite, pensando na decisão, segurava a bicicleta, símbolo da união deles. A voz de Dona Ana o tirou dos pensamentos. Ela estava na porta do escritório. Diante da proposta de Londres, Marcos declarou seu amor por Ana e Vinícius, recusando a oportunidade para permanecer com eles em Recife. Dona Ana, emocionada, questionou sua certeza, mas Marcos afirmou que seu futuro era com eles. A vida seguiu, com Marcos equilibrando trabalho e família, Dona Ana ativa na escola e comunidade, e Vinícius florescendo. Inspirado pela resiliência de Ana e pela generosidade de Vinícius, Marcos direcionou recursos para a antiga comunidade de Ana, culminando na criação do Centro Comunitário Pedro Costa. A inauguração foi emocionante, com Ana na administração e Vinícius como voluntário. O centro tornou-se o novo propósito de Marcos, preenchendo um vazio que o sucesso empresarial não alcançara. A bicicleta vermelha, restaurada, foi presenteada a Vinícius em seu 15º aniversário, simbolizando sacrifício e recomeço. Anos depois, Vinícius encontrou a bicicleta e sugeriu expô-la no centro comunitário. Marcos concordou, reconhecendo que tudo começara com ela. Vinícius refletiu sobre o destino, vendo a bicicleta como um instrumento para algo maior. A bicicleta foi instalada no centro, acompanhada de sua história, do sacrifício à união de 3 vidas e transformação da comunidade. Recortes de jornal documentavam a jornada. Visitantes se emocionavam com a história de esperança desencadeada por um ato de amor. A bicicleta tornou-se um símbolo da capacidade do amor de mudar destinos. Marcos, Ana e Vinícius contemplavam a vitrine, lembrando a jornada que floresceu em amor e propósito. Ao ser questionado por Vinícius se tudo valerá a pena, ambos os pais responderam em uníssono, cada momento. Assim, no coração da comunidade, brilhava a luz da esperança,
a mesma que guiara Marcos a ouvir o pedido de um menino em Recife anos atrás. A jornada da bicicleta vermelha transcendeu o valor de um simples brinquedo, tecendo um laço inesperado entre 3 vidas marcadas pela perda e pela necessidade. O sacrifício de um menino, a generosidade de um estranho e a resiliência de uma mãe pavimentaram um caminho de cura, amor e propósito, culminando na transformação não apenas de suas vidas, mas de toda uma comunidade. A história nos lembra que os gestos mais humildes, impulsionados pela empatia e pelo amor, possuem o poder extraordinário de reacender a esperança e construir pontes onde antes havia solidão e desespero. E você, o que achou desta emocionante história? Qual momento te tocou mais profundamente? Acredita no poder de um único ato de bondade para gerar mudanças tão significativas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você se emocionou com essa narrativa inspiradora, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal História para Emocionar. Cada curtida, comentário e inscrição nos motiva a continuar buscando e trazendo histórias que tocam o coração. Seu apoio é fundamental para que o YouTube entenda que estas narrativas podem alcançar e emocionar muitas outras pessoas. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Até a nossa próxima história!